Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um grande ataque com drone Shahed aqui contra a Ucrânia. Infelizmente, tivemos uma pessoa morta e uma pessoa ferida nesse ataque que visou algumas instalações de utilidade pública, né, energia elétrica e etc., aqui no centro da Ucrânia. Infelizmente, um dos drones atingiu a unidade e matou uma pessoa, muito triste isso, né? Os ucranianos também fizeram um ataque contra Briansk, contra uma fábrica de produtos militares, de produtos tecnológicos, de eletrônica aqui em Briansk, e parece que conseguiram acertar a fábrica. Essa fábrica recentemente recebeu muitos investimentos para a produção de determinados eletrônicos usados pelas forças russas, então um ataque direcionado a essa empresa aqui, né? Na linha de frente não temos nenhuma grande novidade, alguns pequenos avanços russos, um avanço ucraniano importante aqui na região de Pichany. Vocês lembram, aqui em Pichany os russos chegaram a chegar até o rio Oskil aqui. Os ucranianos conseguiram liberar essa estrada que passa aqui, ou seja, é uma vitória importante para os ucranianos aqui em Krugliakivka, essa cidadezinha aqui. Houve um contra-ataque ucraniano, né? No resto da linha de frente, nenhuma grande mudança. Os russos continuam tentando avançar aqui em Kursk e estão perdendo uma grande quantidade de blindados e pessoal nesse processo, tá? Estão sendo moídos aqui em Kursk. Uma coisa curiosa que o pessoal está levantando das estatísticas é que basicamente diminuiu muito o número de tanques russos na linha de frente. A dúvida é, isso é porque está acabando os tanques russos? É uma possibilidade isso. A outra possibilidade é porque, uma vez que os tanques já não oferecem proteção como já ofereceram no passado, o pessoal está preferindo usar blindados de apoio à infantaria, blindados de transporte de pessoal, mais do que usar tanques propriamente ditos, né? Mesmo em ações incisivas, as duas opções são possíveis nesse caso, né? Bom, e teve também uma troca de prisioneiros aqui, que retornaram 95 ucranianos para a Ucrânia. Excelente notícia, sempre bom esse tipo de coisa. E vamos falar também sobre os soldados norte-coreanos que estão chegando aqui, parece que já pegaram um voo para vir em direção a Kursk, vão ser colocados aqui em Kursk, onde está funcionando o moedor de carne. Vai ser divertido ver isso, né? E uma notícia muito positiva para o Brasil: o covarde do Putin amarelou e não virá ao G20 aqui no Brasil, avisou que não, que vai dar trabalho, não sei o que lá, ou seja, amarelou, né? O cara é um amarelão mesmo, um covarde completo, e não vai arriscar botar o pé aqui no Brasil. Nem no Brasil o cara tem coragem de vir, nem com o Lula garantindo a segurança dele. Mas enfim, é isso que ele é, né? Um covarde mesmo. Mas eu acho positivo isso no final das contas. Me incomoda o fato de ter uma pessoa desse tipo aqui no Brasil, né? Seriam duas, o Lula e esse cara do Putin. Ou seja, realmente um absurdo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fizueli na privada, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E antes da gente começar o vídeo propriamente dito, deixa eu falar para vocês sobre o Adilson Ganzer, que é um brasileiro que está lutando lá no batalhão internacional lá da Ucrânia, e recentemente surgiu o boato de que ele teria sido morto pelos russos lá no fronte leste. Felizmente não é verdade, ele está vivo, está bem, né? Mas o que aconteceu foi que realmente o local onde ele estava lá foi atacado pelos russos com bombas FAB, aquelas bombas explosivas planadoras, né? E acabou que a unidade dele ficou isolada por alguns dias, não conseguia contato, não conseguia comunicação, mas estava tudo bem com ele. E não só isso, né? Ele não só está bem, como também é um herói, o cara. Ele salvou várias pessoas, um norueguês, um americano, um monte de gente que estava no batalhão internacional com eles lá. Os batalhões internacionais da Ucrânia, para quem não sabe, agregam um monte de soldados de várias nacionalidades que vão lá lutar na Ucrânia, mas vão pessoa física, não é o país mandando a pessoa lutar, é a pessoa indo por conta própria lá lutar na Ucrânia, né? Então, eles trabalham em conjunto lá, e o Adilson, na verdade, salvou várias dessas pessoas durante esse ataque, que foi um ataque muito sério. Então, parabéns aí ao Adilson, obrigado por representar bem os brasileiros nessa situação tão crítica por aí. Devemos muito a você, Adilson, muito obrigado. Bom, houve um ataque de drones com cerca de
98 drones Shahed, sendo 42 foram derrubados pela defesa antiaérea e 46 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica. Então, ainda alguns atingiram, principalmente foi nessa área aqui ó, da Ucrânia, também teve aqui em Odessa, em Mykolaiv, aqui em Kirovohrad e Kryvyi, essa região toda aqui foi atingida pelos drones. Teve também 6 mísseis de cruzeiro Ra-59, dos quais 4 foram derrubados, portanto 2 atingiram o alvo aqui, isso no dia de ontem, né? Muito triste isso daí. Infelizmente a gente teve também a informação aqui de que houve mortes, né? Aqui ó, uma mulher morreu no distrito de Uman, ali no Oblast de Cherkasy, como resultado do ataque russo, e parece que tem pessoas feridas também, né? Foi atacado um objeto de infraestrutura crítica, eles falam isso, tipicamente ou é uma usina de energia termoelétrica, uma subestação, alguma coisa assim, e também atingiu um armazém de uma propriedade privada ali, né? Uma outra pessoa foi ferida também nesse processo. Então esse foi o ataque de ontem para hoje com drones aqui contra a Ucrânia, né? Aqui, ó, chegou a ver, o pessoal gravou um enxame de drones ali quando estavam passando em cima de Poltava aqui, ó. Região de Poltava é essa região aqui, ou seja, os drones vieram a partir daqui e acabaram atingindo áreas nessa região aqui da Ucrânia, né? Bom, os ucranianos também fizeram alguns ataques, né? O sistema de emergência lá em São Petersburgo, às 7 horas da manhã de hoje, ouviram uma série de explosões e faltou luz em vários distritos ali. Segundo o serviço de emergência, cerca de 300 casas continuam sem eletricidade neste momento, né? Não está claro se isso foi um ataque ucraniano, se foi um acidente, se foi sabotagem, mas de qualquer forma é o que o pessoal está colocando aqui, né? Deixa eu colocar o som aqui. Dá para ver dá para ouvir várias explosões aqui no caso, né? Não dá para ver muita coisa aqui, só a falta de luz. Agora, o principal ataque ucraniano ontem foi contra a fábrica Kremny-EL, né, que é uma fábrica em Briansk que produz componentes para sistemas de defesa antiaérea. É uma das maiores manufatoras de microeletrônicos aqui e recebeu recentemente uma série de melhorias, né? Dá para ver aqui uma grande coluna de fumaça aqui no local da fábrica. Aqui também mais incêndio, aqui mostrando o local que foi atingido. E aqui a gente tem o momento do ataque, né? Блядь. Deu para ouvir a explosão lá ao fundo, atingiu alguma coisa por ali com certeza, né? A planta Kremny-EL, que é onde Moscou investiu bilhões, esteve sob ataque ali em Briansk. Qual a importância dessa fábrica, né? Nessa noite agora de 19 de outubro, né, de ontem para hoje, os drones ucranianos atacaram o território da região de Briansk, ali na Federação Russa, e um dos alvos foi a maior fabricante de microeletrônicos na Rússia, que é a Kremny-EL, né, ou Kremny-EL. Residentes locais disseram que foram várias explosões e um incêndio nas redondezas da planta. Oficiais disseram que depois do ataque de drone, as autoridades locais bloquearam o tráfego. A administração da cidade diz que a liquidação das consequências do incêndio continua, né? Então, aqui, ó, o pessoal está falando que teve incêndio nas redondezas da planta, falaram isso em canais russos de propaganda. Oficiais dizem que as autoridades fecharam o local. Isso daí, aqui não tem nenhuma novidade. Desde 2010, 5,5 milhões de dólares foram alocados nessa planta por ano, né? A companhia reportou, desde 2000, ela aumentou a produção 8 vezes. Naquela época, o volume de alguns produtos eram anunciados, por exemplo, circuitos integrados e transistores, né? O que ele quer dizer é que depois disso não foi mais anunciado, né? A partir de 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, eles pararam de dar essas informações justamente porque se trata de uma unidade muito estratégica, né?
É notável que essa planta já foi várias vezes atacada por drones ucranianos. Em setembro de 2023, ela também foi atacada pela terceira vez, com um monte de coisa pegando fogo ali, né? Ou seja, é realmente uma fábrica com uma importância muito grande para os russos, né? Então esse foi o principal ataque de ontem para hoje. Estão os russos comentando aqui, mas não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente já falou aqui, tá? Apenas eles falando que sim, que a fábrica foi atingida, que houve dano e coisa e tal. Ou seja, basicamente o que a gente já falou aqui, né? Bom, também teve um incêndio em Rostov, tá? Em Rostov, essa fábrica de Briansk é aqui, né, onde foi atingido, e Rostov é aqui. Aqui não tem o ícone aqui, mas teve também um acidente aqui em Rostov. Um acidente ou alguma coisa aconteceu aqui em Rostov, que tem um grande incêndio aqui na região. Pode ser um ataque ucraniano? Pode ser, mas não sabemos ainda. Pode ser também apenas um acidente, isso daqui em Rostov, né? Bom, a gente tem algumas boas notícias da linha de frente, tá? Em Krugliakivka, que é próximo ali de Kupiansk, né? Os ucranianos conseguiram liberar uma importante área dos russos, né? Os soldados da Irmandade, que é uma unidade especial das forças Timur do Serviço Secreto Ucraniano, do Ministério da Defesa, com apoio da 77ª Brigada Separada Aerotransportada, conseguiu liberar o vilarejo de Krugliakivka, ali em Kupiansk, né? Krugliakivka é esse ponto aqui, ó. Kupiansk está aqui, né? É uma cidade muito estratégica, uma cidade muito importante. Os russos estão tentando chegar aqui. Tentaram durante meses vir aqui em direção a Sinkivka e nunca conseguiram chegar perto de Kupiansk aqui. Os ucranianos conseguem parar eles aqui. Daí eles resolveram fazer o teste por aqui, né? Avançar aqui na região de Pichane. E aqui eles tiveram um pouco mais de sucesso. Conseguiram chegar até o rio Oskil aqui e tinham inclusive tomado essa estrada, que é uma estrada importante pelos ucranianos aqui, que justamente passa por Krugliakivka, né? Só que o que aconteceu agora foi justamente que os ucranianos conseguiram repelir os russos de forma a liberar essa estrada aqui, que é uma estrada importante para os ucranianos. Não é super importante, porque Kupiansk pode ser abastecida por outros meios a partir daqui. Essas outras cidades aqui, Borova e coisa e tal, também tem outros meios de transporte para cá, mas sem dúvida alguma é um meio de transporte importante e os russos foram trazidos para trás aqui nessa região, né? Uma excelente notícia isso daqui. Tem aqui as imagens do pessoal fazendo essa operação ali na região de Krugliakivka, os soldados ucranianos já ali na cidade, tomando a cidade, né? Bom, teve muita ação também lá em Kursk, tá? A 155ª Brigada Marine russa foi destruída durante ataques contra Viktorivka, no Oblast de Kursk, né? Os ucranianos destruíram vários tanques, várias unidades vários blindados dessa unidade. Esse vídeo aqui mostra uma grande quantidade de corpos. Eu tenho que dar o pause no vídeo aqui, porque o YouTube não gosta quando mostra isso, mas tá, esse gramadinho aqui tá infestado de corpos de porcos mortos, né? Os orc mortos lá. E aqui também tem um monte de prisioneiro de guerra também russo, que foi feito ali na região. São prisioneiros aqui da 155ª Brigada Russa, né, que é a Brigada Marine. Era uma tropa de elite muito forte dos russos, ainda é uma das melhores tropas que os russos têm, mas já foi destruída tantas vezes que agora com mais essa, né, realmente impressionante como eles estão se destruindo ali. Aqui, ó, mais uma visão de uma destruição de uma coluna de blindados ali na região de Kursk. Então, se você olhar aqui, ó, isso aqui foi a tentativa dos russos de avançar ali em Kursk. Os blindados todos destruídos ali, uma coluna enorme, todo mundo destruído ali em Kursk, nessa região, né? O Andrei Perpetua fez um levantamento aqui dos pontos destruídos dos russos, e você pode ver um monte de BMP aqui, ó, um monte mesmo, muita coisa, né? Mas curiosamente, uma coisa que o pessoal tem apontado aqui é tanques, tem relativamente poucos aqui. Tem alguns tanques aqui, é lógico, né? Tá aqui, ó, tanque, T-80, T-80, T-62, mas só isso daqui. O resto todo é BMP, né? É tudo blindado de transporte de pessoal, ou então blindado de apoio à infantaria. O pessoal está reportando esse tipo de situação. Olha só, até 2022, né, tipicamente você tinha 2 blindados de apoio à infantaria destruídos
para cada tanque destruído, ou seja, os russos usavam 2 blindados e um tanque, e acabava sendo destruído 2 blindados para cada tanque destruído. Mas isso desde o final do ano passado para cá tem crescido e agora está crescendo cada vez mais. É uma tendência muito maior, que a gente já está na faixa de 4 blindados destruídos para cada tanque. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Né? Que tem menos tanques russos na linha de frente. Aí o pessoal faz um levantamento. Por que tem menos tanques russos na linha de frente? Né? Traz os dados todos aqui de uso de blindados e tanques e coisa e tal, e o que o pessoal está reparando é que realmente na linha de frente tem menos tanques do que blindados. Está diminuindo a quantidade de tanques russos na linha de frente. Ele fala aqui, ó, a gente não sabe a razão disso. Né? Pode ser só uma variação randômica, sem nenhuma condição, pode ser mudança da condição, época do ano e coisa e tal. Isso ele descarta depois, porque já são 5 meses de dados nesse sentido, então não faz sentido ser uma variação randômica. Enfim, agora as duas coisas que eles colocam que é a possibilidade 1, de fato os russos estarem com menos tanques. Né? Os russos têm uma capacidade de produção de tanques muito pequena, eles têm usado do estoque, mas em algum momento o estoque acaba, né? Ou começa a ter coisa só muito velha, muito inutilizável, e o estoque acaba. Né? Então pode ser que tenhamos chegado nesse ponto já dos russos. Né? A outra possibilidade que eles consideram mais razoável é que, na verdade, como os russos estão vendo... Lembra aqueles tanques tartaruga que os russos estavam usando? Né? Na verdade, eles pegavam um tanque, transformavam um tanque num transporte de pessoal para tentar fugir dos drones. Ora, se você vai usar um blindado para transporte de pessoal, então usa um blindado para transporte de pessoal. Para que vai usar tanque nesse sentido, né? Ou seja, o que eles estão vendo aqui é que, devido ao uso dos drones, a blindagem do tanque não faz mais tanta diferença quanto fazia no passado. Então, no caso, o APC, né, o veículo de transporte de pessoal, ou veículo de apoio à infantaria, ele acaba ajudando mais, sendo mais útil do que os tanques. Isso é uma coisa que os próprios ucranianos têm dito também, tá? Que o Marder e o Bradley é muito mais útil nessa guerra do que o Abrams, o Leopard, coisa e tal, né? Porque os tanques, no final das contas, não estão tendo uma vantagem muito grande devido aos drones, né? Melhor você usar o blindado, um Bradley, os soldados têm uma grande chance de sobrevivência, porque ele tem uma boa blindagem, né? E o tanque, no final das contas, o tanque vai ser destruído mesmo, vira um alvo muito mais apetitoso para os drones, vai ser destruído mesmo, então acaba sendo preferível você usar o veículo de transporte de pessoal. Então essa é a conclusão que ele chega. Na verdade, não é falta de tanque dos russos, é os russos percebendo, mesmo que os ucranianos já perceberam também. Os veículos blindados acabam sendo mais úteis quando você tem um ambiente com muitos drones do que os tanques propriamente ditos, né? Bom, falando sobre os mapas do Poulet-Volan, aqui uma grande área contestada neste momento aqui em Kursk, né? Os ucranianos provavelmente tiveram que sair desse saliente que eles estavam aqui próximos de Korenevo. Ainda tem muita briga aqui na região de Lubiomivka, nessa região toda por aqui. Não temos nenhuma informação nova aqui nessa região, né? Agora, aqui na região justamente de Pichane, Kugriaklivka está aqui, parece que os ucranianos avançaram neste ponto aqui, é o que ele está apontando aqui, aquele ataque ucraniano que a gente mencionou, né? Mas nenhuma mudança significativa aqui, né? Aqui em Klishivka os russos avançaram, mas mais uma vez, eu já tinha falado para vocês aqui, uma vez que os russos tomaram essas trincheiras aqui no norte de Klishivka, Klishivka fica insustentável, era questão de tempo para os ucranianos abandonarem. O importante é a gente prestar atenção aqui no Ribeirão, aqui nesse canal que tem aqui, que é agora a fronteira entre as tropas russas e ucranianas em Chasiv Yar, né? Nenhuma mudança aqui em Toretsky também. Aqui em Pokrovsk também nenhuma mudança, os russos continuam não conseguindo avançar mais aqui. Aqui também em direção a Kurahove, teve algum avanço aqui em Maximialivka, mas nada significativo. E aqui também nenhuma mudança por aqui próximo de Vuhledar. Finalmente também no eixo de Velika Novosilka, mais uma vez nenhuma mudança, né? Então continua basicamente a mesma situação na linha de frente, apenas uma luta muito intensa lá em Kursk, mas sem os russos conseguirem de fato avançar coisa alguma no final das contas, né? O pessoal estava lembrando que essa estratégia ucraniana de não oferecer resistência, de não desgastar suas tropas nas cidades, pode estar linkada diretamente à proposta ucraniana de usar a bomba atômica contra as tropas russas ali em Luhansk e Donetsk, né?
isso pode realmente ser uma coisa que faz diferença. É o que os ucranianos têm dito, né? Que no final das contas não vale a pena lutar por cada cidadezinha, o que é importante é você ter ações concretas que envolvam a retirada das tropas russas do território ucraniano. Ou seja, talvez seja esse mesmo o plano de paz aqui do Zelensky, né? Ou seja, poupar as tropas ucranianas o máximo possível. Não interessa os russos avançarem um pouquinho, por quê? Porque os ucranianos vão destruir toda a retaguarda russa ali dentro da Ucrânia, e aí neste momento os russos não vão ter alternativa nenhuma e a Ucrânia vai ter uma tropa descansada e pronta para fazer o avanço e retomar essas áreas ocupadas atualmente pelos russos ali na região de Luhansk e Donetsk, né? E a Crimeia também, né? Não podemos esquecer que uma bomba pode ser usada, por exemplo, na ponte da Crimeia, para destruir a ponte da Crimeia diretamente. Ou até Sevastopol, né? Sevastopol, vocês sabem, por mais que seja território ucraniano, era cedido à Rússia, né? Depois do fim da União Soviética, foi cedido para a Rússia. Então, essa região aqui de Sevastopol, a cidade de Sevastopol em si, é habitada principalmente por russos, né? Então pode ser um lugar interessante para a Ucrânia usar uma bomba atômica aqui nessa região. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa estratégia. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Porque o Putin arrancou a calcinha pela cabeça, não porque eu não vou deixar o Zelensky ter a bomba atômica e não sei o que lá. Vamos falar mais sobre isso mais adiante, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a questão dos norte-coreanos, né? A Inteligência Nacional da Coreia do Sul reportou que a Coreia do Norte transferiu em torno de 1.500 forças especiais para a Rússia. Enfim, fala sobre isso, mas a gente já falou sobre isso também, não tem muito o que acrescentar aqui. Eu acho importante aqui a gente falar sobre a troca de prisioneiros. 95 prisioneiros ucranianos retornaram do cativeiro russo, muito importante isso. Essa troca foi feita aqui, aqui no norte da Ucrânia, na região aqui de Belarus, né, próximo a Belarus, né? Então tem aqui várias pessoas aqui retomando, muita alegria, o pessoal revendo aqui os familiares, os pais, os irmãos, os filhos, né? Muito emocionante isso, o pessoal tirando a foto aqui, muito legal. E uma coisa que tem de curiosidade disso daqui é que vários ucranianos que receberam vereditos judiciais russos, né, ou seja, foram condenados por atos... É um absurdo isso, porque eles são prisioneiros de guerra, né? Então, eles estavam defendendo o próprio país. Mas os russos, vocês sabem, os russos adoram fazer esse negócio de fazer julgamento show, igual o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes também gosta de fazer julgamento show, esses julgamentos midiáticos, com penas absurdas de 17 anos de cadeia, porque quebrou uma porta e não sei o que lá. E aqui, ó, e vários desses prisioneiros de guerra tinham sido sentenciados a 20 anos de cadeia, 28 anos de cadeia, 20 anos, tipo a pena do Alexandre de Moraes mesmo, mesmo que os russos usavam lá, e agora, no final das contas, acabaram sendo trocados aí nessa troca de prisioneiros, né? Entre essas pessoas haviam guardas nacionais ucranianos, militares e até pessoas do grupo Azov. Enfim, uma coisa muito emocionante, muito positivo isso daí, né? Tá aqui mais imagens da troca de prisioneiros, o pessoal aguardando aqui. Esse aqui foi o Zelensky falando sobre essa troca, né? Sempre uma coisa positiva no final das contas. Isso daqui segundo estão dizendo algumas fontes, isso daqui é uma unidade russa com soldados norte-coreanos, uma unidade lá no leste russo, em que os soldados norte-coreanos estão recebendo uniformes e coisa e tal, equipamento para lutar, e isso seria o que o pessoal está espalhando aqui. O que eu acho curioso desse tipo de imagem é que você pode ver que a Rússia está se gabando disso, né? A Rússia está falando abertamente, olha só, temos ajuda da Coreia do Norte, né? Tá usando isso para dar um ânimo nas tropas russas, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Porque, veja, não teria como vazar uma coisa dessa. Isso aqui foi filmado dentro da unidade militar, né? E foi filmado por alguém ostensivamente. Alguém está com o celular assim, ó, filmando ostensivamente. Então isso daqui foi vazado de propósito, não é uma imagem que foi vazada sem querer. Ou seja, isso quer dizer que os russos querem mostrar para o mundo, temos ajuda da Coreia do Norte. E o que leva a crer isso daí é justamente o desespero dos russos, né? Os russos estão desesperados, estão vendo que vai dar merda essa guerra e estão precisando dar algum tipo de incentivo para os soldados russos lá na linha de frente. Olha só, vocês vão ser substituídos pelos norte-coreanos, né? Já estão saindo aqui da Coreia do Norte de avião em direção a Kursk, não sei o que lá. Tá o pessoal colocando aqui um avião que estaria indo, né, indo lá da Coreia do Norte, de Pyongyang,
para Kursk, né, passando aqui pelo espaço aéreo russo aqui, para nem passar pelo espaço aéreo chinês, né. Aqui, ó, tem um recado aqui dos russos aqui, ó, dizendo que não, vocês estão com medo, né, aqui, ó, estão com medo, falando sobre justamente que a Coreia do Sul disse que 12 mil norte-coreanos vão ser mandados para a Rússia, mais 6 milhões de munições e não sei o que lá, e aí estão com medo, ou seja, de fato a Rússia está com preocupação de dizer isso, contar isso como se fosse uma coisa grande, né? Dizer até que é um número maior do que seria de fato. E por que eles estão fazendo isso? É sinal do desespero dos russos, evidentemente, né? Aqui, ó, aqui, olha essa outra coisa aqui, ó. O pessoal traduziu esse post aqui, que está lá nos Telegram russos, né? Eles não têm medo da morte, eles são a morte. Morte desse tamanho. Você já viu os caras da Coreia do Norte? É todo mundo com subnutrição, cara. É todo mundo baixinho, cara. É impressionante. Eles são a mini-morte, né? Porque é tudo pequenininho, né? Eles não têm medo, eles são o medo. Não, são o mini-medo, pequenininho medo, né? Eles não estão com medo de fome, porque eles estão acostumados com isso desde... Porra, eu acho que eles estão trolando o pessoal da Coreia do Norte aqui, hein? Mas o tom é para botar medo, né? Não porque os soldados da Coreia do Norte não param por nada e não sei o que lá. Não param mesmo, principalmente quando estão fugindo para a Coreia do Sul, não param por nada. Eles não estão com medo de morrer, porque morrer é a ideia deles de não sei o que lá e coisa e tal. Ah, para com isso. Já teve um monte que se entregou ali na região de Kursk já. Eles não estão com medo de matar, porque eles foram criados para matar, para odiar o inimigo e não sei o que lá e coisa e tal. Repara como é que os russos estão precisando se agarrar nessa ideia de que não, porque agora os norte-coreanos vão resolver o problema e não sei o que lá. Coitado deles. Enfim, essa é a parada, né? Um comitê permanente do Congresso americano mandou um aviso para o Biden, que o Biden tem que fazer uma resposta imediata dos Estados Unidos e da OTAN para impedir um aumento desse conflito, e eu acho que já está demorando muito tempo. Eu acho que a OTAN tinha que ter intervido nessa guerra com muito mais força antes, porque o fato é que justamente esse negócio do pessoal ficar falando, não, vamos devagarzinho, dar uma escada de saída para o Putin, não sei o que lá, é isso que está levando a Rússia a aumentar cada vez mais esse conflito, trazer outros países para o conflito, né? Ou seja, o que está acontecendo agora, como a gente já falou no vídeo de ontem, ou foi anteontem, agora não lembro, a Ucrânia está lutando sozinha com duas potências nucleares, né? Dois países que têm a bomba atômica e pronto, está lutando sozinha e está ganhando a guerra, né? Tá o pessoal da Rússia desesperado aqui com isso, né? E de outro lado, a invasão ucraniana ali em Kursk, né, foi um golpe enorme na propaganda russa, né? Porque o Putin sempre usava esse negócio, não, porque se cruzar a linha vermelha a gente vai usar bombas e não sei o que lá e não sei o que lá. E a Ucrânia entrou no território russo, tomou o território russo, e os russos não conseguem tirar eles de lá de forma alguma, e no final das contas não aconteceu nada, né? Ou seja, estão os russos tentando tirar os ucranianos ali, morrendo em grande número para tentar tirar os ucranianos dali, sem nenhuma mudança significativa nessa história. Ou seja, expôs o blefe russo de forma muito clara, né? Toda essa ideia de que os russos são inconquistáveis e não sei o que lá, caiu por terra com uma pequena invasão em Kursk ali, rápida, coisa de poucos dias, que fez uma diferença enorme em termos de propaganda, né? Não é à toa que os peões do Putin, né, o Orbán lá na Hungria e o Fico na Eslováquia já estão vociferando que não, porque não aceitamos o plano de vitória da Ucrânia, que ele não vai entrar na OTAN, que não pode, que não sei o que lá. O Fico também aqui declarou que quer restaurar relações com a Rússia depois da guerra e não sei o que lá. Ou seja, o Putin precisou acionar os minions dele lá na Europa porque a situação está feia, está complicada realmente para os russos. Está se abatendo um grande desânimo nas tropas russas, que eles estão vendo que não conseguem avançar, não conseguem cumprir a coisa, estão morrendo em grande número. E aí, como é que vai resolver isso, né? O Putin está dizendo que vai mandar soldados da Coreia do Norte. Vai fazer diferença? Acho pouco provável. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Bom, do lado positivo, a França está apoiando o plano da vitória ucraniano e ainda falou que vai mandar a primeira leva de Mirage 2000 no início do ano que vem lá para a Ucrânia, já está treinando pilotos também, então isso é uma boa coisa, né? É uma coisa positiva. Outra coisa positiva também é que está tendo o encontro dos BRICS e está tendo o encontro do Grupo de Cooperação entre a Europa e o Golfo, né? E o pessoal da Arábia Saudita, muito espertamente,
optou por estar no grupo entre a Europa e o Golfo, porque eles sabem quem é que vai ganhar essa guerra no final das contas, né? O BRICS é o grupo dos ditadores fracassados, aí, um monte de ditador falido, com o país na merda, né? Venezuela, agora Cuba, parece que Cuba quer entrar também no BRICS agora. Olha só, Cuba tinha que ser membro honorário dos BRICS, né? Já que é o clubinho das ditaduras fracassadas, pô, Cuba tem que ser uma top. A presidência do BRICS tem que ser com Cuba, né? Enfim, o pessoal da Arábia Saudita é mais esperto e nem vai nessa reunião dos BRICS que vai ter lá na Rússia. O Lula vai, né? É lógico que o Lula vai. Tem que ir lá dar o cu pro Putin, né? Evidentemente. Vai lá ficar de 4, passar KY no rabo e deixar o Putin enrabar ele. Enfim, mas o pessoal aqui é esperto, está ignorando a coisa dos BRICS para atender quem realmente importa, que é a Europa, né? E o Putin tá todo nervosinho. O Putin arrancou a calcinha pela cabeça com essa história do Zelensky fazer arma nuclear, que não vou deixar, que não pode mesmo, que eu não vou deixar e coisa e tal, que qualquer passos feitos pela Ucrânia para desenvolver uma arma nuclear terá uma resposta apropriada e não sei o que lá. E tá todo nervosinho o Putin, cara. Eu fico imaginando ele lá, o pessoal que usa o cintaralho no Putin deve estar ali, teve trabalho dobrado para acalmar o esfíncter do Putin essa noite. Então realmente impressionante isso daqui, né? Mas é lógico, é o que eu falo para vocês. A minha visão é que a Ucrânia já tem essa bomba. Você lembra que recentemente o Zelensky falou que já temos além do drone de largo alcance, temos também um míssil intercontinental desenvolvido pela Ucrânia? Pois é, né? Eu imagino que essas coisas caminharam juntas, o desenvolvimento disso daí, né? Enfim, vamos ver para que lado que vai isso daí, mas se o Zelensky falou que vai fazer a bomba e não tem a bomba, isso foi realmente uma falta de cuidado dele. Esse tipo de coisa não se blefa. Mas eu imagino que ele é mais esperto do que isso. Eu imagino que ele só falou isso agora. Ele poderia ter feito esse blefe em qualquer momento dessa guerra, né? Ele fez esse blefe, ele falou isso agora justamente porque agora não é um blefe, né? E a gente deve ter alguma prova disso muito em breve, né? Um teste, alguma coisa assim, que vai deixar as coisas claras aí para as tropas russas. Eu acho que realmente estamos mais perto da paz do que muita gente pensa, né? Enfim, e da paz correta, a paz com a retirada de todas as tropas russas do território ucraniano, né? Bom, a boa notícia que a gente teve de ontem para hoje é que o Putin descartou vir para o Brasil para a cúpula do G20, né? Ele disse que não, que ele iria atrapalhar e não sei o que lá. Eu tenho uma relação amigável com o idiota do Lula, como o cu dele toda vez que ele pede, e temos um interesse em trabalhar para o fórum e não sei o que lá. Mas decisões desse tipo não são fáceis de contornar. Entendemos perfeitamente que se deixássemos de lado o TPI, todos falariam apenas sobre isso, estaríamos impedindo o trabalho do G20. Ou seja, resumindo, o Putin amarelou, né? Ele não está com coragem suficiente. O Mauro Vieira já mandou a letra, que ele vindo aqui para o Brasil, se algum juiz emitir a ordem de prisão dele, e certamente há juízes bons no Brasil, não é só Alexandre de Moraes, não é só essa turma de corruptos do STF, tem juízes bons aqui no Brasil, bastaria um desses juízes emitir a ordem de prisão que a polícia teria que prender o Putin e causaria um embaraço internacional fantástico aqui, a prisão do Putin. Então, como todo bom covarde, fala, na hora de fazer alguma coisa corajosa, não faz, né? É o caso clássico do Putin aqui, né? Enfim, continua coisas muito ruins lá na Rússia em termos de economia, né? Sem voos para a Europa, existe a rota Moscou-Caracas com aviões parados, porque também quem é que vai vir de Caracas para Moscou, né? Não tem ninguém. Ninguém na Venezuela tem dinheiro para pagar a passagem de avião, né? Aí ele fala aqui que tem um monte de empresas, poucas empresas estão trabalhando na Rússia, linhas aéreas da Geórgia, Armênia, Uzbequistão, Síria, Iraque e a Turca, né? Na Turquia tem. A Turquia é o país mais ocidental, vamos dizer assim, que ainda tem relações com a Rússia, ainda manda aviões para a Rússia, né? Mas no final das contas a demanda está muito baixa e no final das contas é o que está havendo ali. Os aeroportos internacionais de Moscou já estão praticamente parados lá. A economia russa indo para o buraco cada vez mais rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.